Muito bem, Filipenses capítulo 3. Nós vamos falar a respeito dessa virada de página, tá bom? Nós vamos falar sobre a semana de oração daqui a pouquinho, eu vou dar os avisos direitinho sobre como vai ser. Sabe quando que vai começar a nossa semana de oração? Segunda-feira que vem, vulgo amanhã. Vulgo amanhã. E o tema da nossa semana de oração esse ano vai ser virando a página. Virando a página. Gente, nós temos que começar a ter uma atitude nova para com as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. E eu fiz questão de trazer esse mesmo tema hoje na nossa mensagem, porque a Bíblia é cheia de atitudes dessa natureza para que a gente possa entender o que a gente precisa fazer. E nós vamos ter esses versículos que nós vamos ler aqui de Filipenses capítulo 3, eles vão ser a base da nossa semana de oração. E no final do culto eu vou explicar direitinho como é que nós vamos fazer a nossa semana de oração, e vai ser uma bênção, você não vai querer perder nenhum dia, viu? Porque vai ser uma fortaleza para a gente, essa intimidade com Deus que nós vamos fortalecer durante esse período. Mas olha comigo Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, e note como o apóstolo Paulo fala da virada de página dele, tá? E é só uma das que ele teve, tá bom? Ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando aqui de uma maturidade espiritual, que você pode ver depois no versículo 12, um aperfeiçoamento completo, uma perfeição, se você está com a versão atualizada aí. Ele fala, não que eu já tenha chegado a um ponto em que eu não preciso aprender mais nada. Mas ele fala assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, o que eu faço? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esses versículos são bem famosos, né? Porque ele fala aqui de uma situação que está modificando a coisa na vida dele, as coisas na vida dele. O que estava acontecendo? Era uma virada de situação de vida mesmo que estava acontecendo na vida dele. Sabe onde ele estava, o apóstolo Paulo? Quando ele escreveu essa carta de Filipos para os filipenses? Onde ele estava? Preso. Estava preso, prisioneiro em Roma. E ele sabia que a partir da situação que ele estava vivendo, coisas novas iriam acontecer. Ele sabia que ele podia ser libertado. Ele até confiava, nessa carta, se você olhar mesmo no versículo 25 ou no capítulo 2, você vai ver que ele fala da esperança que ele tinha de se encontrar com os filipenses de novo. Ele estava em Roma, provavelmente preso em Roma. Mas também, olha o capítulo 1, versículo 20. Olha só o que ele fala. Ele estava pronto também para ser morto por Cristo. Ele fala assim, capítulo 1, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você sabe muito bem, ele estava numa prisão romana. E um prisioneiro romano, principalmente no caso dele, que era tratado como um prisioneiro político, porque ele estava
sendo preso por causa que ele estava adorando um rei que não era César, isso era político para eles, ele podia ser decapitado a qualquer momento. Então ele estava sabendo que, saindo da prisão, ele ia ter uma situação nova de vida para enfrentar. Ou ele podia ser morto. E isso ia ser uma situação nova, concorda comigo? Ele nunca tinha experimentado isso antes. Para nós também está sendo isso, gente. As coisas estão começando a ser novidade para a gente a partir de agora. Você está notando que as coisas estão começando a abrir de novo? Depois dessa pandemia? Até estádio de futebol já está tendo público. Oi? Hoje começou, né? Os bares, as lanchonetes, os shoppings, né? Só a igreja ainda que permanece com mesma quantidade. Ainda não abriram mais para a igreja, viu? Porque parece que é na igreja que se contamina mais as pessoas, viu? Parece que tem uma sina com isso. Né? Não é nos shoppings, nem nos supermercados, nem nos estádios que as pessoas se contaminam mais. É na igreja. Viu? Tem muita gente que fala para mim, eu não vou na igreja porque eu não quero, né? Mas vai no shopping, vai no supermercado, vai na farmácia, vai no hospital, vai em todo quanto é lugar. Mas na igreja é que vai se contaminar, né? Bom, esse é outro detalhe. E aí, você está vendo que as coisas estão abrindo e tudo vai voltar como era antes, certo? Não vai voltar como era antes. Essa que é a grande novidade. Nós vamos viver uma realidade diferente daquela que a gente vivia há 1 ano e meio atrás, ou há quase 2 anos atrás. Nós estamos vivendo uma situação em que muitas coisas vão ser modificadas. Desde você andar na rua. Você percebeu que quando você está vendo alguém sem máscara, você se espanta? Você já fica... É estranho agora alguém sem máscara na rua? Antigamente era o quê? Há 1 ano e meio atrás, você se espantava quando você via alguém com máscara. O que está acontecendo? Né? Agora você se espanta com alguém sem máscara. Ou mesmo realidades de trabalho, de escola, ou coisas dessa natureza. Home office, por exemplo, né? Ou outras situações que a gente vai enfrentar. Há uma nova realidade e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade que a gente vai enfrentar. E tudo isso tem a ver com coisas novas que a gente vai ter que visualizar, enfrentar, e para que a gente possa ir para frente, para que a gente possa progredir. Bom, existem 2 alternativas. Quando você se deparar com uma coisa nova, com uma situação em que você precisa mudar talvez algum procedimento, mudar talvez alguma costume ou hábito da sua vida, há 2 situações. Você pode ficar parado, trancado em casa, morrendo de medo, e não fazer nada, como muitas pessoas estão fazendo, ou você pode avançar diante dessa nova situação para que você possa vencer e desenvolver a sua vida. Qual deve ser a alternativa? Qual deve ser a alternativa que a gente deve escolher para poder vencer realmente e continuar avançando e vivendo? Avançar. Você tem dúvida, não? Que você não deve ficar em casa morrendo de medo? Tem dúvida? Certeza. Então, o apóstolo Paulo aqui também sabia exatamente isso. Ele sabia que as coisas depois da prisão iam ser diferentes para ele. Por isso ele faz essa declaração que para nós agora ecoa séculos depois. Ele fala uma coisa que para nós deve fazer sentido nessa nova situação que a gente está vivendo. Ele não tinha dúvidas do que ele devia fazer diante dessa nova situação que ele estava vivendo. Ele fala de prosseguir para o alvo.
para poder receber o seu, o quê? Prêmio. O prêmio de Deus. Que prêmio que ele ia receber? Gente, realmente, ele não declara aqui exatamente que prêmio é esse. Você pode também pensar, sei lá, é um galardão, coroa, um prêmio, um talento, chama do que quiser. Pensa em alguma coisa de Deus para você, ou alguma coisa que você precisa, alguma coisa que você quer. Eu não sei exatamente o que é esse prêmio, tá bom? Mas é coisa boa, concorda comigo? É alguma coisa que Deus quer dar para você, para Ele, naquela situação, ou para mim, que vai ser que a gente só vai receber se a gente não ficar parado em casa morrendo de medo, mas que a gente prossiga, mas prosseguindo, avançando para o alvo. O que é importante aqui, o apóstolo Paulo está colocando, é não perder esse prêmio. E aí ele fala de duas atitudes que ele tem que ter para prosseguir para alcançar esse alvo. Ele fala duas coisas no versículo 13. Ele fala: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Primeiro, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E segundo, avançando para as que estão à frente. Notou que são duas atitudes que ele fala: fazendo essas duas atitudes eu prossigo para o alvo, para o prêmio. São duas atitudes, irmãos, que ele toma, que são importantíssimas da gente ter também. É esquecer o que fica para trás. E o que é esquecer? É tirar da mente mesmo. Sabe, quando a gente fala de esquecer alguma coisa, alguma situação, é você não ficar relembrando aquilo que aconteceu, aquela situação difícil. Quantos de nós quer avançar para uma determinada, um novo passo, um novo caminho, mas fica olhando, mas eu tentei, já tentei e não deu. Da outra vez o outro fez e não aconteceu também. E você nunca vai para frente porque você fica olhando para trás. O que ele está falando é esquece. Esquece essas coisas. Tira da sua mente, não fica pensando nas coisas, refletindo principalmente nessas coisas, porque elas ficaram para trás. Gente, se você parar para pensar, essa é a dinâmica da nova vida que a gente tem em Cristo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Ele fala: se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas e tudo se fez. Gente, eu não quero mais ficar me corroendo pelos meus pecados diante de aceitar Jesus como Salvador, porque todos eles já foram pagos na cruz, pelo sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Eu não tenho mais que ficar me remoendo por causa disso. O que eu tenho agora é que avançar para o alvo. Por isso que a primeira situação que ele fala aqui é esquecer. Deixa o passado no passado. Esquece essas coisas. Tira da sua mente. O que é que tem na sua mente que está te perturbando com respeito ao passado? Que está travando você? Tem alguma coisa que está amarrada no seu pé? Que está, quando você quer avançar, te prendendo, que você não consegue ir para frente? Desamarra isso. Quebra essa corrente. Porque isso, muitas vezes, vai fazer com que você fique estagnado e não consiga alcançar o seu prêmio. E ele fala: esquecendo-me do que fica para trás e avançando para a que estão à minha frente. Conquistar terreno. Avançar para as coisas que estão à frente. Para as coisas novas que a gente vai experimentar de Deus para nós. Gente, quem é que conhece o nosso futuro? É Deus. Você acredita mesmo que Deus controla todas as coisas? Todas as coisas, inclusive o seu futuro? Você acredita que a promessa dele, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, é válido para você?
porque você ama Ele, e Ele fala que aquele que o ama e é chamado segundo o seu propósito, todas as coisas, inclusive as do futuro, contribuem para o nosso bem. Então, as coisas que Ele coloca na nossa frente são para o nosso bem. Quando a gente avança a passos largos para o alvo que Ele coloca para a gente, nós vamos estar recebendo as bênçãos dEle. Gente, é isso que eu estou chamando hoje de virada de página. Tá? Não está escrito isso na Bíblia. Eu que estou trazendo esse título, tá bom? Para mim, isso aqui é uma virada de página na vida dele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Vamos virar essa página. Deixa o passado para o passado. Até tem aquela frase, né? Quem vive no passado é museu, né? É museu quem vive do passado. Não, o passado é importante. A gente pode aprender muita coisa do passado, mas nós não podemos viver no passado. Senão a gente vai ficar olhando para trás e não para frente. E, gente, o que é que a gente pode modificar das coisas que aconteceram no nosso passado? Nada. Mas o que a gente pode modificar das coisas que a gente vai ainda fazer no futuro? Tudo. Entendeu a virada de página? Entendeu o que é essa virada de página que o apóstolo Paulo está colocando? E eu estava estudando essa semana a respeito disso, porque é um tema que a gente acha em muitas situações na Bíblia, mas uma personagem bíblica me veio na cabeça o tempo todo. José, aquele cidadão no Egito, né? Que a gente chama de José do Egito, mas ele não era do Egito, ele era filho de Jacó, né? Uma das tribos de Israel, que, por sinal, foi abençoado de ter 2 tribos de Israel sob sua descendência, porque ele realmente foi um homem de Deus, né? Apesar de tudo do que aconteceu com ele. E ele sempre me veio na mente. E eu começando a olhar para a história dele, e, gente, foi uma história de muitas mudanças, né? Ele perdeu a mãe dele com mais ou menos 6 anos para 7 anos de idade, quando o irmão dele, Benjamim, nasceu. Ele se mudou de casa, né? Teve que sair fugido com o pai e os seus irmãos da casa do avô Labão para a casa de Jacó, né? Ele vê toda aquela situação acontecendo na vida dele. Ele se vê depois sendo vendido pelos próprios irmãos como escravo. Depois ele se vê lançado numa prisão. E depois da prisão ele se torna o quê? Governador do Egito. Depois ele vê os irmãos vindo para ele se humilhando, né? Até que depois ele morre, e tem a última virada de página dele, que ele fala para os descendentes dele: não deixem meus ossos aqui, quando Deus tirar vocês daqui, me levem junto, porque eu não sou daqui, eu não sou do Egito. Lembra? Até isso ele programou para virar a página dele, né? Mas tem algumas coisas especiais que foram viradas de página na vida dele, porque eu acho que Deus tinha um propósito bem definido para a vida de José. E você sabe qual era, né? Você lembra para que Deus levou José para o Egito? Qual era o alvo da vida de Deus para José? Qual foi? Salvar a família dele, porque da família dele, inclusive, vinha a descendência do Messias. Jacó e a sua família não podiam morrer em Canaã de fome. Eles tinham que ser salvos. E só Deus sabia que aqueles anos de fome iriam vir e que eles podiam morrer. Então Deus faz tudo aquilo que Ele fez na vida de José para poder trazer salvação para a sua família. Esse era o alvo. Esse era o fim de toda a trajetória de José. Só que, para que isso fosse atingido, José precisava ser preparado. E Deus fez algumas viradas de página na vida dele acontecerem
para que ele pudesse receber o prêmio do seu alvo, atingir o alvo, receber o prêmio da sua vocação. E eu quero chamar a sua atenção para algumas viradas de página da vida dele, porque eu acho que isso se aplica para a gente também. Porque talvez o que está acontecendo com a gente é que a gente a gente pode ter medo, ou às vezes a gente não recebe as bênçãos de Deus, ou pensa que não estamos conseguindo atingir o alvo que Deus quer para nós, porque a gente não está realmente virando algumas páginas importantes das nossas vidas que a gente precisa virar. Sabe, ainda está vivendo preso a coisas que a gente não pode continuar vivendo presos. E aí então estamos impedindo as bênçãos de Deus acontecerem nas nossas vidas. Estamos impedindo de chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue. Então, pense em você quando a gente estiver conversando sobre a vida de José agora, para ver se você não consegue identificar alguma coisa em você que possa realmente mudar, que possa virar a página para que você possa ser abençoado pelo Senhor, porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo é avançar. O nosso alvo não é ficar estagnado. O nosso alvo é poder chegar nessa nova realidade que Deus está nos apresentando e atingir o prêmio da vocação de Deus para nós. De novo, eu não sei exatamente o que Deus quer para você. Nem para mim, às vezes a gente não sabe direito, né? Mas eu sei que é coisa boa e muito boa. Vamos atingir isso? Então vamos ver se a gente não está travando isso, tá bom? Olha só, a primeira virada de página de José aqui é que ele precisava mudar o modo de enxergar a si mesmo. Vem comigo para Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. E o versículo 11. Você depois pode ler a história. Eu sei que você conhece bem a história, ou se você não conhece, dá uma lida. A partir aqui do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, conta a história de José, né? Eu não vou ler toda a história, mas só relembrar alguns pontos para você. Lembra que José, ele era um sonhador. Ele começa, a história começa com ele, com mais ou menos 17 anos de idade, contando para os seus irmãos e para o seu pai e para a sua mãe, que naquela época, talvez a mãe dele ele considerava Lia, né, a sua tia, como mãe dele, porque Raquel já tinha morrido. Mas ele conta sonhos que ele teve. E lembra como é que eram esses sonhos? Ele diz que ele sonhava que ele estava de pé e os irmãos dele tinham feixes de milho e o feixe dele se colocava em pé e os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. E ele foi lá e contou para todo mundo. E os irmãos ficaram batendo palma para o sonhinho dele. Queriam apedrejar o bicho, né? Aí depois ele teve um outro sonho, diz que o sol, a lua e 11 estrelas, quantos irmãos que ele tinha? 11. Se curvavam diante dele. Olha o versículo 11. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes. O pai, no entanto, refletia naquilo. Seu pai deu uma bronca nele. O pai dele deu uma bronca nele. Falou: para com isso, rapaz. Né? Não fica contando essas histórias, né? Essas coisas. Como é que você acha que era José? Porque a gente olha para José, a gente conhece toda a história dele, homem de Deus, aquela coisa toda, e a gente pensa que ele sempre foi assim. Sabe como é que eu acho que José era nessa época? Um piá mimado, piá de prédio. Depois eu te conto o que é piá de prédio, tá? Para o cearense ali. Ele era um piazão mimado. Ele era o queridinho do papai, entendeu? Ele recebia presentes que ninguém mais recebia. Provavelmente aquela túnica
que ele recebeu do pai dele, quando ele recebeu, ele deve ter desfilado diante dos irmãos dele. Olha que túnica linda que eu recebi do meu pai. Entendeu? Ele se achava orgulhosão. E os sonhos? Gente, ele não era uma criança quando ele ficou contando o sonho aqui. Ele tinha 17 anos. Ele contou o primeiro sonho, viu que os irmãos ficaram morrendo de raiva dele. Ele teve o segundo sonho, juntou a família inteira para contar de novo. Entendeu? Ah, pastor, mas eram profecias, a coisa aconteceu de verdade. Não, aconteceu sim, tudo bem. Mas ele precisava ficar contando isso? Ficava para ele. Não, ele queria se mostrar. Ele queria se mostrar. Ele contava os sonhos para mostrar a sua superioridade diante da família. E isso causava ódio nos seus irmãos. Mais uma coisa, provavelmente ele era o dedo duro do pai. Porque você nota que Jacó pede para que ele vá ver como é que os irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Você notou? Todo mundo estava cuidando do rebanho. Ele estava onde? Em casa com o pai. O Benjaminzinho, talvez, pequenininho, estava lá junto com ele, né? Que era o caçulinha. E ele lá. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou lá administrar, eu vou ser o fiscal da Receita Federal, né? Sei lá. Vou lá ver como é que eles estão. E Deus fez com que ele tivesse a maior lição de humildade que ele precisava ter. Ele não podia estar numa posição que era o alvo de Deus para ele, com aquela arrogância toda que ele tinha. Deus precisava fazer com que ele fosse humilde. Alguém que realmente estivesse na mão de Deus. E mostrou para ele, então, uma posição de humildade que ele precisava aprender. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi isso que aconteceu com ele. Ele aprendeu humildade na marra. Na marra. Irmãos, uma coisa muito importante. Como é que você se enxerga você mesmo? Porque José, olhando para ele, você acha que ele estava se achando errado, tendo aquelas atitudes? Talvez o pai dele nunca chegou para ele e deu uma bronca nele sobre isso. Talvez ele nunca foi repreendido. Ele era o queridinho do papai. Hoje é diferente. Hoje nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Ele não tinha. Hoje nós temos pessoas que podem chegar para a gente e ajudar a gente nas coisas erradas que a gente pratica. Nossos parentes, nossos amigos, nossos pastores, nossos líderes de célula, nossos irmãos em Cristo que podem nos ajudar. Mas a gente está disposto a corrigir? Ou a gente é teimoso e continua batendo o pé nos nossos pecados? Quantas pessoas sabem que estão cometendo pecados? Eu não estou falando só de gente lá fora, não. Estou falando de filhos de Deus, filhas de Deus, que se autodenominam crentes, que se autodeclaram que se morrer vão para o céu. Sabem que estão fazendo errado, sabem que estão em pecado, mas continuam fazendo. Continuam fazendo. Não liga para cometer isso. Eu soube essa semana de uma igreja uma igreja das nossas, que estava com uma dificuldade muito grande para consertar um problema burocrático de documentação diante do governo. E o pastor chegou para o superintendente lá, para o vice-presidente da igreja, e falou, fala para eles assim, 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 que aconteceu assim, assim, assim. Era mentira. Mentira. Para que eles pudessem consertar. Ele contou uma mentira e falou para o vice-presidente da igreja falar que era mentira. Mas isso é mentira, pastor. Não, mas isso vai consertar o problema.
vai consertar o problema. E aí? O pastor fazendo isso. Não liga. Ah, mas mentir só um pouquinho não vai dar nada. Qual é o tanto de mentira que você precisa colocar numa frase para que a mentira seja pecado? Entendeu? Para que as bênçãos de Deus caiam da vida. Então, gente, a primeira virada de página verdadeira que tem que ter na nossa vida é a gente olhar para a gente mesmo. Que pecados estão acontecendo na sua vida agora que você precisa corrigir, que você precisa se arrepender e mudar, que você precisa virar essa página da sua vida? Existe algum pecado que você está cometendo, que você não liga e que você está deixando, empurrando com a barriga para ver o que vai dar? Isso pode estar amarrando o seu pé no passado e impedindo as bênçãos de Deus na sua vida. É orgulho, como José? É mentira? É falta de perdão? Você deixou de pedir perdão para alguém? Ou alguém pediu perdão para você, ou precisa pedir perdão para você, e você já prometeu que não vai perdoar? É falta de contribuir com o seu dízimo? O pastor falou de dízimo, ó. Ué, a palavra de Deus não diz que a gente tem que contribuir? Você tem dado o seu dízimo? Tem devolvido o seu dízimo para o Senhor? É preguiça? É mundanismo? Você tem deixado o mundo entrar na sua vida? Através de séries de televisão, através de programas indevidos, através da internet. Você tem vícios, impureza sexual, trazida de graça para dentro da sua vida e você permite isso acontecer? Raiva, fofoca, desonestidade, e a gente pode pegar essa lista e jogar. E tudo que eu falei aqui, gente, você notou que eu não falei nada que não dá para fazer escondido? Qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, pode ser que esteja acontecendo nas nossas vidas agora, e ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. Mas Deus sabe. E amarra você. Às vezes a sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem, seu chefe no trabalho não sabe o que você está fazendo no trabalho, seus empregados não sabem o que você está tirando, a desonestidade que você está tendo. Sabe? Seus clientes, sei lá. Primeira virada de página é o modo da gente enxergar a gente mesmo. A gente precisa mudar o nosso modo de nos enxergar. Já chegou a hora da virada de página sobre os nossos pecados. Peça perdão para Deus sobre aquilo que você precisa mudar. E para quem for necessário pedir. E mude. Mude. Deus vai ajudar você a parar de pecar. Deus vai ajudar você a receber perdão, seja de quem for necessário receber. E aí você vai avançar. Você vai conseguir viver como essa nova criatura que você precisa viver. Limpa diante do Senhor, diante de Deus. Com as bênçãos de Deus na sua vida. José precisou ser jogado literalmente no fundo do poço, para que ele pudesse entender a situação dele, para virar a página, para virar essa página.
E aí ele teve que encarar uma nova virada de página. Ele teve que virar a página do jeito como ele encarava não só a si mesmo, sua personalidade, mas o modo como ele via a vida, a sociedade. Ele teve que mudar. É interessante a gente pensar nisso. Porque para que ele pudesse receber o prêmio, ele tinha que mudar o modo dele enxergar a própria vida dele, o próprio proceder dele. Do que você está falando, pastor? Lembra, ele tinha acabado do dia para a noite de ser dono de escravo para ser escravo. Entendeu? O Jacó e os irmãos dele eram uma família próspera, ele tinha escravos. Tinha gente que fazia as coisas para ele. Agora ele era o escravo. Ele deixou de ser servido e agora ele tinha que aprender a servir. Talvez ele não sabia nem adoçar o copo de suco de uva dele. Quantas colheres de açúcar colocava no copo para ele poder tomar. Agora ele tinha que aprender. Ele precisou aprender submissão, gente. Que ele não tinha talvez nem do pai. Agora já não era mais ele quem mandava. Agora já não era mais ele o privilegiado. Agora ele tinha que aprender uma nova realidade. E a gente vê que essa lição da humildade que ele aprendeu na primeira virada de página realmente funcionou aqui, porque a gente vê as bênçãos de Deus na vida dele. É interessante, se você olhar na sequência aqui, pula para o capítulo 39, versículo 1, você vai ver, olha o que diz aqui no capítulo 39, versículo 1. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha o versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, o Potifar prosperou, né? E passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Olha que interessante, a gente não vê aqui nenhuma coisa de ruim sendo falado de José. Viu? Nenhuma dificuldade ele passando na casa do Potifar. Sabe, aquele escravo rebelde, sei lá. Lembra, ele acabou de se tornar escravo, ele não sabia o que era ser escravo. Sabe aquele a gente chama de dondoca, né? Que fica acuado, os outros tentando ensinar ele a fazer, ele, não quero fazer isso, ai que nojento esse negócio aqui, esse aqui eu não quero pegar, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Parece que isso não aconteceu com ele. Ou se aconteceu, foi muito rápido, que não deu nem para registrar, né? Mas parece que a lição de humildade pegou, porque ele aprendeu rápido a fazer as coisas. E ele então começou a encarar essa nova fase da vida dele com a bênção de Deus na sua vida, como parte do propósito de Deus para ele. A nova situação de vida dele, mesmo que fosse extremamente mais humilde do que ele tinha, passou a ser o próximo passo que ele tinha que tomar. Ele sabia que ele tinha que aprender de Deus. E Deus abençoou ele com isso. Sabe aquela coisa? Ele avançou. Ele avançou. Ele viu a novidade, viu a nova realidade, o novo jeito de viver e falou: tá bom, Senhor, é assim que o Senhor quer? Vamos embora. Vamos embora. E assumiu aquilo com toda a força.
Você notou no versículo 2 como é que começa o versículo 2? Coloca aí para mim de volta. Olha como começa o versículo 2. Quer coisa melhor do que isso? O Senhor estava com José. Isso é repetido depois em outros versículos, né? Porque José tinha uma característica que é fundamental para quem quer virar a página e ser abençoado por Deus. Ele era uma pessoa ensinável. Ensinável. Sabe o que significa isso? É uma pessoa que sabe que não sabe tudo. É uma pessoa que tem a atitude de aprender a situação diante da situação nova. É aquela pessoa que, diante de alguma coisa nova, ela procura aprender e absorver coisas. Você já deve ter passado por pessoas assim, ou espero que você não seja assim, que quando você quer orientar a pessoa a fazer alguma coisa, ela já sei como fazer, não precisa me falar nada que eu já sei. Às vezes a pessoa só precisa fazer de uma forma um pouquinho diferente daquela que ela sempre já fez. Mas ela não quer, ela quer fazer sempre do mesmo jeito. Não vai dar certo. Faça um pouquinho diferente. Não, ela quer fazer do mesmo jeito que sempre fez. A pessoa precisa ser ensinável. A pessoa precisa ser moldável às novas situações. Quem não é ensinável não consegue ir para frente. Você quer ver? Volta comigo, deixa o seu dedo aqui em Gênesis 39 e volta comigo lá para Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo, na sequência daquele versículo que ele fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No versículo 15, em Filipenses capítulo 3, ele fala o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Gente, eu entendi o que Deus quer para mim. Se você está pensando diferente, tudo bem, Deus vai mostrar para você. O que você precisa fazer é simplesmente se deixar ensinar por Deus. Deus vai esclarecer as coisas. Anda de acordo com aquilo que você já sabe, com aquilo que você aprendeu. E José aprendeu dessa forma. Como você encara as novas situações que são colocadas na sua vida? Você encara com essa boa vontade para aprender? Ou você fica se lamentando, fica perguntando para Deus: por que, Senhor, essa nova coisa diferente? Por que o Senhor já não me deixou da mesma forma como eu estava antes? Você encara a nova vontade de Deus para você como parte do plano de Deus para a sua vida? Isso é muito importante. Não fique, se agarrando ou tentando se agarrar naquelas coisas que você acha que são segurança para você. Mas se deixe levar por Deus. Seja ensinável. Aprenda coisas novas. Tanto por Deus quanto por outras pessoas. Às vezes é aqui na igreja. Nós estamos passando por uma novidade aqui na igreja. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes é na sua família. Às vezes é na sua vizinhança, no seu supermercado, coisas novas que aconteçam lá. Eu não sei, no jeito como as coisas acontecem na cidade. Você está pronto para ouvir novos jeitos de fazer as coisas que você já sabe fazer? Alguém aqui fez curso de datilografia? Entendeu o que eu quero dizer? Com novos jeitos de fazer a mesma coisa?
Hoje a gente não faz mais curso de datilografia. Mas a gente datilografa da mesma forma, não é isso? Entre aspas, né? Catilografa, né? É outra coisa, isso aí é outro curso. Mas, gente, hoje a gente tem que aprender a ser mais esperto que as teclas do computador que já dão as palavras prontas para a gente, porque muitas vezes quando você está escrevendo texto, o computador joga uma palavra no texto que não é a palavra que você quer colocar e de repente você já vê que já foi, na mensagem já foi a palavra, o celular já colocou aquela palavra que não era a palavra que você queria colocar. Esse é o novo jeito de digitar e você tem que se adaptar. Você está pronto para encarar isso ou você vai voltar para a máquina de escrever? Está entendendo? Muda a página e começa a encarar a sua vida de modo diferente. José teve que encarar a vida dele de modo diferente. E havia mais uma outra página que José tinha que mudar na vida dele, que virá a página da vida dele. Deus fez ele perder a situação de escravo de luxo para ser prisioneiro ralé. Lembra da situação? Ele começou na casa do Potifar como escravo, e ele foi sendo escravo e cada vez mais privilegiado também, acabou sendo mordomão da casa dele. Imagina qual a situação do escravo. Devia ter o quartinho dele separado, uma casinha talvez separada, melhores roupas, melhor comida, aquela coisa toda, e de repente a mulher do Potifar apronta para ele, apronta para José. José, querendo se manter fiel a Deus, não aceita a provocação dela. E ele vai então é lançado na prisão. E aí há uma outra virada de página que Deus precisava ter na vida dele. Não só ele precisava virar o modo como ele se via a si mesmo, ou como ele via a sociedade, o modo de vida, mas ele precisava mudar a página com o modo de ver as outras pessoas. Talvez ainda ele não conseguia enxergar as outras pessoas como sendo iguais a ele. Ele teve que ser lançado na ralé. Ele foi obrigado agora a conviver com as piores pessoas da sociedade egípcia. Olha o capítulo 39, os versículos 19 e 20. Volta lá para Gênesis 39. Versículo 19 diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José não só ficou na prisão, ele ficou no corredor da morte. Ele ficou no lugar onde os presos condenados à morte estavam. Lembra que ele ficou até com o copeiro e o padeiro do rei que estavam condenados à morte? Ele ficou nos piores lugares. Mas o Senhor estava com ele. E de novo, Deus traz as bênçãos até na cadeia. A lição de humildade, a lição de vida estavam valendo. Ele já tinha virado essas páginas. Agora ele precisava encarar aquelas pessoas como sendo iguais a ele. Você ama as pessoas? Ou você quer as coisas para você e os outros que se lixem? Você realmente valoriza as pessoas como Deus valoriza? Porque Deus quer que a gente ame a Ele sobre todas as coisas e ame ao próximo como a nós mesmos. Você faz isso? Mesmo que as pessoas, depois que você beneficia elas esqueçam de você, porque até ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro é morto e o copeiro ele é restaurado à posição dele, e em vez dele ajudar José, ele esquece de José, por 2 anos ainda.
antes que haja aquele sonho do faraó, e lembrei daquele judeuzinho que estava lá, ele é hebreu, né? Não era judeu ainda naquela época, era hebreu, né? Por 2 anos ele ficou negligenciado e esquecido lá. Mesmo assim, José tinha aprendido a lição. Ele tinha virado essa página na vida dele também. Gente, nós precisamos encarar as pessoas como Deus encara. Lembra que nós falamos que um dos propósitos que a gente tem dos projetos da nossa igreja é menos eu e mais. Lembra? Menos eu e mais nós. Lembra disso? Menos eu, mais nós. Eu prego de novo, tá bom? Vai lá no YouTube, né? Refazendo o nosso compromisso com os projetos da igreja, você vai ver. Nós precisamos ter mais atitudes para com nós, com as pessoas, amar mais as pessoas do que nos centralizar em nós mesmos. E José aprendeu isso. Se ele não tivesse aprendido isso, ele não ia conseguir administrar o que estava pela frente. Gente, José, na sua família, ele não foi preparado para ser governador. Concorda comigo? Foi preparado para ser um garoto mimado. Hã? Isso. Como escravo de Potifar, ele não foi preparado para ser governador, ele foi preparado para ser um mordomo de luxo. Na prisão, ele não foi preparado para ser governador, ele foi preparado para ser um carcereiro, entregador de marmita. Mas somado isso tudo, com as viradas de página que Deus fez, não só na parte externa da vida dele, mas principalmente no caráter dele, que só Deus sabia exatamente onde ele estava tocando, ele foi preparado para ocupar a posição de maior destaque no Egito, fora o faraó. Preparado por quem? Por Deus. Por Deus. Agora sim, José estava pronto para avançar. Agora sim, José estava pronto para receber o seu prêmio. Para avançar para a posição que Deus queria colocar ele desde o início. Ele vai diante do faraó, ele vai diante da autoridade máxima para interpretar um sonho e sai de lá com um anel de autoridade no dedo. E sai de lá como governador de todo o Egito, porque não vai ter ninguém, diz o faraó, dentro dessa terra com mais sabedoria divina do que você, rapaz. O próprio faraó enxergou isso nele. Alguém que virou as páginas da vida numa faculdade de Deus, através de uma pós-graduação dada por Deus, dentro do seu próprio coração. E José recebeu o seu prêmio. Avançou para a posição que Deus queria desde o início e recebeu o seu prêmio. Olha o capítulo 41, ele declara isso, muito bem declarado, no capítulo 41, no versículo 50, quando ele está, olha só, dando nome para os filhos dele. Quando ele recebe uma esposa, né? Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, o sacerdote de On, deu filhos a José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pegou?
Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Isso foi verdade? Ele esqueceu mesmo? Como é que você sabe que ele esqueceu? Ele não ficou maquinando aquilo depois e falar, eu vou me vingar. Como é que você sabe disso? Isso, quando os irmãos dele chegaram, mais tarde, diante dele, ele fez toda aquela cena, lembra? Mandou eles de volta, depois, para ver se o pai estava vivo mesmo. Fez uma ceninha, fez com que Benjamim chegasse primeiro, depois se abriu diante de todo mundo. Chorou na frente dos irmãos, e os irmãos morrendo de medo dele. Ele falou, fiquem tranquilos, Deus, eu sei porque Deus me trouxe aqui, para salvar vocês, salvar a família do meu pai. Você acha que eu vou fazer mal para vocês, piazada? Vou fazer não. Deus tinha um propósito muito maior. Deus estava usando vocês, a maldade de vocês, e vocês nem sabiam disso. Ele fala, Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. A vocação de José foi cumprida. Efraim levou esse nome. Gente, Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da gente. Alguém disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher completamente colocado nas mãos de Deus. Será que a gente não pode ser essas pessoas? O que a gente precisa é virar a nossa página. O que a gente precisa agora é viver essa nova vida, virar a página da sua própria personalidade, tirar pecados que possam estar atrelando você ainda ao passado. O que você precisa é fazer com que, é avançar para o alvo, para aquilo que Deus conquistou você, para aquela posição que Deus quer que você esteja. Através da palavra de Deus mostrando o caminho, através do seu pastor pregando para você, através do seu líder de célula, dos seus irmãos na célula, falando, comentando, explicando para você. Através das circunstâncias que Deus coloca na sua vida, através da igreja, ajudando você a focar no ministério que Deus tem colocado para você fazer. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da gente, mas a gente precisa virar a página. Não dá para ficar vivendo no passado, não dá para ficar o tempo todo olhando para trás. Por isso que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você só vai saber exatamente o que é o prêmio que Deus tem reservado para você, e quando você vai cumprir o seu chamado, quando você virar a página.